Devoto, estamos juntos em mais um programa aqui na TV Pai Eterno e hoje já vim visitar e trazer, é claro, sempre você juntinho comigo aqui na Matriz de Trindade, a paróquia do Divino Pai Eterno, para conhecermos um pouco mais sobre essa devoção, para mergulharmos cada dia mais nessa riqueza espiritual que é essa devoção ao Divino Pai Eterno. Você sabe que o Alô Devoto tem um propósito, que é de levar a você uma prestação de contas, sempre com muita seriedade, com muita verdade, com muita transparência, mostrar realmente para você como estamos aplicando todas as colaborações que nós recebemos na evangelização. E é por isso que a gente traz para você, todo dia aqui no Alô Devoto, um cantinho especial da evangelização das nossas igrejas, para que você veja e acompanhe tudo bem de pertinho. Com a pandemia, a gente sabe que muitas pessoas estão impossibilitadas de vir para cá, a Trindade, acompanhar de perto a nossa evangelização, a manutenção no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, a nossa Matriz de Trindade aqui também, a construção da nova Casa do Pai, as nossas obras sociais. E a gente sabe que por meio da TV, por meio dessa comunicação que nós temos, esse espaço todo nosso, a gente sabe que chega a você o amor do Pai Eterno, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos faz permanecer de pé, mesmo diante das maiores dificuldades, não é verdade? Por isso a gente conta com você, venha evangelizar junto com a gente. Ligue agora, 62 3506 9800, esse número é o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem também e evangelizar e vir evangelizar junto com a gente aqui na TV Pai Eterno, levar esse amor do Pai a muitos corações. Hoje nós já estamos presentes em mais de 1.800 municípios aqui no nosso país, mas nós precisamos ampliar, chegar a novos corações, com a graça de Deus e com as bênçãos do Divino Pai Eterno. E foi aqui, na antiga região de Barro Preto, que foi construída a primeira capela dedicada ao Divino Pai Eterno, no ano de 1843, ainda coberta com folhas de buriti. E foi com o aumento, a quantidade de pessoas que vinham agradecer ao Divino Pai Eterno e também conhecer essa devoção, que em 1912 foi construída a primeira igreja dedicada ao Divino Pai Eterno e reconhecida como santuário, que atraía as pessoas nesta devoção tão popular. E hoje nós vamos falar sobre a arquitetura desta igreja. Então, a Igreja Matriz de Trindade, ela se enquadra dentro do estilo arquitetônico muito conhecido aqui no Brasil, que é o Barroco. O Barroco ele começou na Europa, por volta de no ano de 1600, e ele se estendeu por um período de aproximadamente 3 séculos. Então, a Igreja Matriz de Trindade, assim como outras igrejas aqui do Brasil, a arquitetura barroca, ela se confunde um pouco com a arquitetura colonial. Então, tem muitas características, principalmente nessa época onde remonta a Era do Ouro, Então, por isso, de muitos detalhes em dourado. Aqui na Igreja Matriz, assim como as igrejas barrocas, é uma igreja de nave com uma assembleia em nave central. E existem naves laterais onde existem pequenos altares voltados para a devoção individual. Antigamente, quando se tinha as celebrações tridentinas, se tinham os altares laterais para acontecer celebrações simultâneas. Então, esses altares, eles dão espaço principalmente a esculturas. O período barroco, ele remonta mais a parte de imagens, deixando um pouquinho de lado pinturas. Então, é marcado por muitos detalhes. E aqui na igreja existe o retábulo, mas não existe o altar-mor, que é algo muito característico desse período. Então, existe o retábulo, que existe também o camarim do padroeiro, no caso aqui o Divino Pai Eterno, e existem também outras imagens nas laterais, assim como os anjos. E
Aqui também, o altar existente no presbitério, ele foi colocado posteriormente, né, porque quando foi construída ainda se celebrava no rito tridentino, onde o padre ficava de costas. E algo muito latente no período do Barroco é a devoção à Santa Eucaristia e também aos santos, de modo muito especial à Virgem Maria. Então aqui se mantém o sacrário, né, no presbitério, onde era antigamente o altar, que deu espaço a uma nova mesa, também com características que veio posteriormente, mas com características que remontam o estilo original, né, que é esse um barroco já mais simplificado. Então, as igrejas barrocas, elas são caracterizadas normalmente por duas torres, sendo pintadas em cal, né, até mesmo pela época que foram construídas. Elas eram construídas em pau a pique, em adobe, né, com coberturas de madeira. E aqui se segue esse mesmo padrão, né? Existem duas torres pintadas a cal, que confere essa cor branca, né? Hoje já não se usa mais o cal para pintura, mas na época original sim. Então, assim, o espaço litúrgico, ele passa por muitas transformações ao longo do tempo, até mesmo porque, como é uma igreja que foi construída em 1912, é natural que se precise de manutenções. Essa é a quarta construção, né, desde a época que Constantino e Ana Rosa começaram a rezar a devoção ao Pai Eterno. E hoje a que nós temos confere essas características, né, ligada ao barroco. E essa monumentalidade que pouco tempo antes ainda se tinha, se preserva, mas de um modo ainda um pouquinho menor, né? Que o gótico é tudo muito expressivo. No barroco se tem essa expressividade, mas de um modo mais sutil, mais suave, onde se tem essa humanização, o Deus que se faz próximo do homem, né? Então no barroco se tem também essa riqueza de detalhes, até mesmo hoje nos leva à reflexão, né? Para onde eu tenho fixado o meu olhar? Então aqui a igreja, apesar de ser barroca, ela tem características um pouco mais brandas em comparação com outras igrejas que nós temos, por exemplo, em São João del Rei e outras cidades que fazem parte desse ciclo do ouro. O espaço litúrgico, ele confere grande importância para a comunidade, porque nós temos aqui, enquanto templo físico, igreja com I minúsculo. E a igreja com I maiúsculo sou eu e é você, nós que somos chamados a ser continuadores da missão de Cristo. Então o espaço físico ele é muito importante justamente porque ele deixa marcas. Às vezes eu me lembro de um vitral, às vezes eu me lembro de uma imagem que tinha ao lado do altar, ou eu me lembro de uma pintura que tinha em algum lugar específico, mas eu não me lembro às vezes de uma homilia que foi dita dentro do próprio espaço. Então, nós temos que ter muita atenção com o espaço litúrgico, e a Matriz de Trindade, ela exerce grande função e importância na vida de nós trindadenses, justamente por toda essa marca, esse amor à história, porque foi aqui que nasceu a cidade. Então, foi aqui que eu, por exemplo, vivi muitos sacramentos da minha vida, né, da minha família, os meus pais se casaram aqui, eu fui batizada aqui. Então, assim, existem muito valor afetivo no espaço litúrgico, né? E isso também, além da história, deve ser preservado. Preservando a história, eu preservo também esses momentos, essas memórias afetivas que o lugar me traz. O testemunho de hoje é da Julieta Medeiros de Lima, de Belém, no Pará. Em 2019, foi diagnosticada com linfoma em estágio 3, bastante avançado. Fui submetida a cirurgia, fiz sessões de quimioterapia, radioterapia e a previsão dos médicos era um tratamento longo. Com fé no Divino Pai Eterno, acompanhando as novenas e as missas, fiquei curada em 1 ano e meio. Com fé no Divino Pai Eterno, estive no santuário no dia 15 de agosto de 2021 para agradecer pelo milagre realizado em minha vida. Não existem palavras para agradecer a bênção recebida, somente gratidão.
Continuo acompanhando as novenas e missas e eu serei eternamente grata. Graças a Deus por essa cura, por essa restauração. E você também já recebeu uma bênção, uma graça do Divino Pai Eterno? Envia para a gente alôdevoto@tvpaieterno.com.br. E nesse momento de oração eu apresento a vida de cada devoto evangelizador do Divino Pai Eterno. Apresento a vida da Lourdes Maria de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que pede pela sua saúde da sua família, por todas as crianças carentes, a paz no mundo, pelos doentes e por todos os falecidos. A Jacira de Ibiporã, no Paraná, pede bênçãos para ela, para os seus filhos e filhas, genro, noras, netos, netas, bisneta e bisneto, por todos os padres do mundo inteiro e também reza pelo fim da pandemia. E a Natalina de Nova Crixás, aqui em Goiás, pede oração e agradece ao Divino Pai Eterno por tantas bênçãos recebidas na sua vida e também na sua família. Pai Eterno, cuida de cada devoto que neste dia se coloca na sua presença, pedindo bênçãos, pedindo a sua graça, a sua proteção. Dai-nos saúde e muita fortaleza para continuarmos sempre o nosso caminho. Amém. Gente, e é maravilhoso falar desta belíssima devoção que toca o nosso coração, essa devoção que preenche o nosso coração de tanta alegria e também de muita fé. Aquele que tem fé no Divino Pai Eterno não desiste, não desanima, porque o Pai Eterno está sempre nos dando as forças necessárias, não é mesmo? Eu encontro você amanhã aqui na TV Pai Eterno, aguardo você e toda a sua família. Até lá!